Olá, segundo ano, tudo bem? Bom, dos conteúdos que nós vimos ano passado, ficaram faltando algumas funções orgânicas, né? Nós vamos finalizá-las agora e em seguida seguirmos com o conteúdo normal, tá bom? Vamos lá, das funções que faltamos ver, temos entre elas as funções nitrogenadas. É importante que vocês que vão para o terceiro ano tenham toda essa base, tá? Então nós temos aí as funções nitrogenadas, tá certo? Essas funções, elas são derivadas, logicamente, de alguns compostos químicos e também são derivadas de outras funções. Vamos ver isso ao longo dessa aula, tá certo? Por exemplo, existe uma substância muito conhecida no meio da química, né? Que é a amônia. Então todo mundo conhece a amônia, tá? A amônia é um gás com grande importância industrial, tá? Mas na química orgânica, a amônia ela pode sofrer reações de substituição, tá bom? Então a amônia é assim, ó. Vocês viram lá em química geral que a amônia ela tem uma estrutura piramidal, né? Ó, estrutura piramidal, um par de elétrons aqui, ó. Ok? Pode ser mais alto um pouquinho, né? Pode ser mais alto um pouquinho. Uma molécula polar, tá? Então, estrutura piramidal, né? Aqui fecha a pirâmide aqui, né? Aqui, ó. Fecha a pirâmide, tá? Só que se a amônia, se um nitrogênio desse aqui, se um hidrogênio desse aqui sair para dar entrada a um radical R, tá? Ou pode ser, esse R pode ser alquila e também pode ser arila, tá? A gente vai ter uma nova função química, vamos ver? Olha só, por exemplo, ó, se eu tiver aqui, ó, H3C, CH2, tá? E aqui eu tiver um NH2, por exemplo. Eu tinha NH3 e agora entrou esse radical alquila, que nós sabemos que é o etil, entrou no lugar de um átomo de hidrogênio, tá? Agora nós temos uma nova função química. Essa função química é chamada de amina. Então, a amônia agora é uma função química orgânica, chamada de amina. Lembrando, a amônia é uma substância inorgânica, mas que pode sofrer reações de substituição, transformando-se em compostos orgânicos, tá? Uma das mais simples são as aminas. Muito bem, a nomenclatura das aminas é bem simples, tá? Eu vou escrever aqui alguns exemplos para depois nós irmos colocando essas nomenclaturas, tá bom? Vou ficar aqui na frente um pouquinho mais, dando sempre um espaço para vocês aqui, ó. Vamos lá. H3C, ó, vamos lá. CH2, vamos botar aqui um CH3, vamos transformar isso aqui num CH, tá? CH, aqui o nitrogênio, vamos botar aqui um CH3 e vamos colocar aqui, vou dificultar um pouquinho, tá, pessoal? Começar a dificultar um pouquinho. Percebam que aqui eu substituí os 3 átomos de hidrogênio, tá? Vamos lá, vamos colocar mais um exemplo aqui, ó. Aqui, H3C, CH2, CH, CH3,
NH, e aqui vamos colocar um CH2, CH, um CH3 e desse lado também um CH3. Aqui eu coloquei dois grupos substituintes, tá? E deixei um hidrogênio, beleza? Aqui nós temos só um grupo substituinte, tá bom? Então, essa amina, quando apenas um hidrogênio foi substituído, chamamos de amina primária, porque apenas um hidrogênio dos três que eram foi substituído, tá? Aqui, veja que ainda resta um hidrogênio. Então, essa amina aqui, nós podemos classificá-la como amina secundária. Amina secundária. E essa amina aqui, que todos os três hidrogênios foram substituídos, nós podemos classificá-la como amina terciária, tá? Isso não é uma nomenclatura, isso é uma classificação, tá? Dessas aminas, tá bom, pessoal? Então, amina primária, amina secundária e amina terciária. E a nomenclatura? Como é que fica a nomenclatura, tá? Para que a gente faça a nomenclatura, é importante que você tenha noção dos grupos substituintes, tá? Os famosos radicais. Então, aqui eu vou circular de vermelho esses radicais, tá bom? Esses grupos que substituíram o hidrogênio, tá bom, pessoal? Ó, vou circular de vermelho para que vocês tenham a noção de que grupos são esses, tá certo? Ok. Muito bem. Vou apagar aqui. Essas aminas também podem ser chamadas, classificadas de amina monossubstituída, porque eu tirei apenas um hidrogênio, dissubstituída, porque eu tirei dois hidrogênios, e trissubstituída, porque eu tirei todos os átomos de hidrogênio. Isso é importante, tá, pessoal? Importante a gente saber disso. Vamos lá. Olha só. Com relação à nomenclatura oficial, a gente pode chamar o seguinte: essas aminas aqui mais simples, você pode colocar o prefixo referente ao radical, tá? Et, beleza? Prefixo et porque vem do radical etil. O an, que é o infixo que exibe as ligações apenas simples, né? Saturadas, etan, e o nome amina. Então, etanamina. Etanamina. Etanamina é um nome esquisito, né, professor? É. Aí o PAC trabalha com um nome mais simples, tá? Trabalha com esse nome aqui, ó. Etilamina. Então, essa é a nomenclatura oficial para aminas simples, aminas monossubstituídas. Simplesmente o radical e a terminação amina, não é isso? Ficaria, então, uma coisa bem simplificada. Aqui nós temos uma amina dissubstituída, tá? Nós temos dois radicais ligados a ela. Uma coisa importante, identificar que radicais são esses, tá, pessoal? Percebam que são dois radicais com 4 carbonos, só que eles podem ser diferentes, né? O que é que vocês acham? Vamos lá. Esse radical tem 4 carbonos, tem 2 extremidades iguais. Esse também tem 4 carbonos e tem 2 extremidades iguais, mas tem uma diferença. Aqui, a valência que liga o carbono no nitrogênio, essa valência está no carbono secundário. Esse carbono aqui, dentro do radical, ele é secundário. Esse carbono aqui, que a valência aqui dele se liga ao nitrogênio, é um carbono primário. Isso é fundamental para que a gente saiba diferenciar dois tipos de radicais com o mesmo número de carbonos, e com estruturas semelhantes, como é o caso disso aqui. Muita gente erra isso. Então, esse carbono aqui
E como ele é secundário numa estrutura de 4 carbonos, ele é o sec-butil, o antigo sec, que agora a gente chama só de S-butil, tá? Então esse é o S-butil e esse é o isobutil, porque esse carbono é primário. Então aqui é o isobutil, tá? Então nós temos a seguinte nomenclatura que a gente pode usar: isobutil, tá? Isobutil. Só para eu corrigir um pouquinho. Como essas aminas, elas são 2 vezes substituídas, a gente vai usar um prefixo, tá, pessoal? Para mostrar que elas não são simples, que elas não são formadas por apenas um radical, tá? Esse prefixo é o próprio prefixo N. Então, ó, N traço. Isobutil, N-isobutil, tá bom? Aí você bota o hífen, N-S-butil e a terminação amina. Então, N-isobutil, N-S-butilamina, tá? Esse N para mostrar que ela foi substituída 2 vezes, tá, pessoal? Muito importante isso. Essa outra aqui nós temos 3 radicais, tá? Esse radical aqui é importante lembrar, ó, 2 extremidades iguais e aqui nós temos a valência livre nesse carbono aqui. Apesar desse carbono ser um carbono secundário dentro da estrutura do radical propil, a gente não chama de sec-propil, tá? Não existe essa estrutura sec-propil. A gente chama de isopropil, tá certo? Não é igual ao but, que no but a gente tem o sec no carbono secundário e o iso no carbono primário, tá? Então esse aqui é o isopropil, esse aqui é o metil e esse aqui é o ciclopentil, lembram? Ciclopentil, que é derivado do ciclopentano, tá? Então, esse aqui é o isopropil. Lembrando que quando você coloca iso, você não separa com o hífen. O iso é colado no nome, tá, pessoal? Colado no prefixo. Como é o nome dessa amina? Então, a gente vai aqui, ó. Como é o nome dela? A gente vai colocar, então, N-ciclopentil. N-ciclopentil, tá? N-isopropil, N-metilamina, tá? N-metilamina. Eu estou obedecendo aqui a ordem alfabética, ó. I, C e a letra M aqui de metil, tá certo? Muito bem, e são os primeiros exemplos, né, de funções inorgânicas, e no caso aqui funções inorgânicas nitrogenadas, começando pela amina. Tem um exemplo de amina, que eu não dei aqui ainda, que eu preciso mostrar para vocês, tá? Que é um exemplo de amina simétrica. Até agora eu mostrei aminas que não são simétricas. O que é isso? O que são essas aminas não simétricas? Quer dizer que elas têm radicais diferentes, né? Ou seja, aqui eu mostrei, ó, com 2 radicais diferentes, aqui com 3 radicais diferentes. Vamos mostrar aqui uma amina simétrica, tá? Vou mostrar aqui uma amina simétrica. Por exemplo, se aparecer uma questão com H3C, CH2, CH. Vamos imaginar aqui, ó. CH2, tá? H3C, CH2. Aqui CH2, tá? CH2 e aqui CH3. E aqui embaixo CH2, CH2, CH3. Poderia ser também assim, mas eu preferi colocar de lado. Perceba que aqui nós temos 3 radicais iguais ligados na
no nitrogênio, tá? Então o nitrogênio está aqui no centro, ligado a 3 radicais iguais. Como esses 3 radicais são iguais, então ficaria assim, mais simples da gente dar o nome. Eu não preciso colocar, ser tão burocrático. Eu posso botar um nome assim? Posso botar assim, Marcelo, ó. Posso botar N, tri, tá? Tri, N, propilamina, tá? Seria uma nomenclatura tranquila. Por quê? Quando eu boto N, eu estou dizendo que esses 3 grupos estão ligados no mesmo carbono, tá? Então são 3 grupos iguais no mesmo carbono. Então, N, tri, tá? N-propilamina. Tri-N-propilamina. Por que N-propil? Porque os 3 radicais são radicais N-propil, tá? Então seria uma amina simétrica, tá ok, pessoal? Uma amina simétrica. Vamos lá. Vamos continuar aqui então nossa aulinha. Nós temos aqui esse tempinho para apagar o quadro, né? Muito bem. Vocês estão ligados, a gente estudou, né? A função ácido carboxílico, né, pessoal? Ó. Existia lá uma função chamada ácido carboxílico, C-O-OH, tá? Tínhamos essa função, ácido carboxílico, tá? Acontece que existem as reações orgânicas e dentro das reações orgânicas, esse grupo hidroxila, que caracteriza a função ácido, tá? Esse grupo hidroxila que caracteriza essa função ácido aí na química orgânica, tá? O grupo carboxila e aqui o grupo hidroxila. Esse grupo ele pode ser substituído, tá? Esse grupo ele pode ser substituído numa reação orgânica, e aí as reações orgânicas vocês vão estudar em processos orgânicos, tá? E isso aqui pode se transformar nessa função aqui, ó. No lugar dessa hidroxila, pode aparecer o grupo amino, tá? Pode aparecer o grupo amino. Lembrando que o que aconteceu aqui foi o seguinte, para quem está antenado, né? Para quem está antenado com o que acontece, ó. Se eu tenho aqui uma amônia, né? Se eu tenho amônia, o hidrogênio da amônia sai para reagir com a hidroxila, tá? Nós temos a formação de água, um hidrogênio daqui reage com a hidroxila, forma água, e nós temos a formação dessa nova função orgânica, tá certo? Ó, isso aqui é uma nova função orgânica. Beleza, aqui é um radical qualquer, que pode ser a alquila ou arila, e aqui a carbonila C-O, agora ligado ao NH2. Aquela função que era um ácido, agora nós chamamos de uma função amida, tá? Nós temos aqui a função amida, ok, pessoal? E essa função amida é muito importante, aparece muito na química orgânica, tá? Aparece bastante na química orgânica. Esse R aqui é uma cadeia qualquer, como por exemplo, ó, a gente pode botar H3C, CH2, 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 C, dupla O, NH2, tá? Como é o nome desse composto, Marcelo? Esse aqui é uma amida. Carbonila ligado
A CH2, a NH2 é uma amida. É a nomenclatura, muito simples a nomenclatura. Você vai botar o prefixo de quantos carbonos tem, inclusive até o carbono do grupo, tá? O carbono do grupo funcional, e vai botar aqui, ó, o infixo, tá? Butan, tá? Butan e o nome amida. Agora, essa função você não vai colocar o nome do radical, butil, N-butil, sec-butil, isobutil não. Você vai colocar o infixo. Então, lembrar que a gente usa o infixo, tá? Então, nós temos o prefixo, infixo e o nome da função, tá bom? É importante que a gente saiba também, diferentemente das aminas, a amida, ela vai ter esse grupo aqui, e esse grupo geralmente é um grupo terminal, né, pessoal? A gente viu que nos ácidos carboxílicos, esse grupo aqui é um grupo terminal. Sempre esse carbono vai ser o carbono 1. Nas amidas também, nas amidas simples. Por que simples? Porque eu vou mostrar umas amidas mais complexas, tá? Mas vamos ver aqui um exemplozinho de uma amida um pouco diferente, tá? Ó, vamos ver aqui esse exemplo, ó. Vamos botar aqui um CH3, tá? Vamos botar aqui um H, vamos botar aqui um CH, vamos botar aqui um CH2, CH3, beleza? Vamos botar aqui um C, uma dupla, tá? Uma dupla, beleza? Vamos botar aqui um CH3, vamos botar aqui um CH2, vamos colocar o grupo funcional, né? Dá uma complicadinha. Isso é uma amida. Como é que a gente caracteriza a amida? Carbonila ligada a NH2, o grupo NH2 ligada a uma carbonila, né? Esse carbono aqui, ele é sempre o carbono 1, tá? Nesse caso aqui nós temos uma cadeia maior e toda ramificada, tá? Então é importante agora nesse caso nós numerarmos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Temos duas possibilidades. 4, 5, 6, 4, 5, 6. Mas se eu descer aqui, tudo isso vira um radical só. Se eu continuar, eu vou ter tanto esse radical como esse. Então, escolhemos sempre a opção mais ramificada. Tá, pessoal? Então, ó, quais são os radicais? Metil, etil e metil, tá? Ok. E agora vamos ao nome dessa amida. Presta atenção, tá? Por favor, aqui na explicação. Vamos dar o nome dos radicais, tá? Obedecendo a posição. Nós temos o radical etil no carbono 4. Então, vamos lá, ó. 4 etil. 4 etil. Temos dois carbonos metil nos carbonos 3 e 5. Então, 3,5 dimetil. 3,5 dimetil. E agora vamos ao nome da cadeia, tá? 3,5 dimetil. A cadeia tem 6 carbonos. A gente sabe que não pode juntar aqui a letra H, né? A não ser que a gente coloque o hífen. Mas eu posso tirar o hífen, tirar o H e colocar o E. Tá certo? Ó, dimetil X, né? Ó, por que X? 6 carbonos, tá? Dimetil X. Temos uma ligação dupla no carbono 2. 2 em, tá? Em amida. Beleza? Então, 4 etil, 3,5 dimetil-X, 3,5 dimetil, X, 2N amida, 2N amida. Ou seja, nós temos aqui uma amida com uma cadeia um pouco maior, mais complexa. Tivemos que fazer a numeração para poder
a gente posicionar os grupos substituintes, assim como a ligação dupla, tá? Então, a nomenclatura de amidas simples, ela se dá pelas mesmas regras que nós vimos em outros compostos, tá? Professor, cadeia fechada tem amida? Tem, tá? Por exemplo, isso aqui é uma amida de cadeia fechada, ó. C dupla O, NH2. O nome dessa amida? Benzamida, tá? Benzamida. Benzamida. Tá bom? Derivada do benzeno aí. Então, benzamida. Ok? Mas a gente pode sempre complicar um pouquinho mais, né, pessoal? A gente pode sempre complicar um pouco mais. E nesse intuito de fazer vocês verem o conteúdo sempre mais completo possível, vou mostrar aqui que a gente pode ter aqui outras estruturas de amida. Ó, por exemplo, se eu tenho uma amida como essa aqui, ó, presta atenção agora. Agora a gente vai ter um exemplo mais complicado um pouco, tá? Um exemplo mais complicadinho um pouco, beleza, pessoal? Presta atenção. Se eu tiver isso aqui agora, ó, C dupla O, N, olha esse exemplo. Isso é uma amida. Eita, professor, e agora? E agora que apareceram grupos ligados aqui onde eram os hidrogênios, tá? Apareceram grupos ligados aqui. Não é mais uma amida simples. A gente não pode simplesmente botar só o nome simples. Eu não posso simplesmente contar e dar o nome simples. Eu tenho que levar em consideração agora esses grupos que estão ligados diretamente ao nitrogênio. Vou circular esses grupos de verde. Ó, vou circular esses grupos de verde. Tá bom? Deixou de ser uma amida simples. Passou a ser uma amida substituída. Tá, pessoal? Muito bem. Aqui é uma coisa, tá? Aqui é uma coisa e ali é outra coisa. Aqui vai seguir a regrinha de numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, ó. 4, 5, 6. Então, nós temos a cadeia principal aí. Aqui nós temos um radical, tá certo? Um grupo substituinte, que é o etil. Beleza? Ok. Vamos dar o nome. Vamos lá. Primeira coisa, você vai dar o nome primeiro aos grupos ligados diretamente ao nitrogênio, tá? Que grupos são esses? Aqui é o radical N-propil, que são 3 carbonos, e aqui o radical fenil, tá? Então, em ordem alfabética, eu vou dizer, ó, N-fenil, hífen, N-propil, N-fenil, N-propil. E agora, a cadeia. A cadeia, ela tem um radical metil no carbono 3, tá? 3-metil, certo? Tem 6 carbonos, no total ela tem 6 carbonos. 3-metil-X, tá? X porque são 6 carbonos. Não tem ligação dupla, hexan. Amida. Beleza? Então, N-fenil, N-propil, 3-metil-hexanamida. É o nome dessa cadeia, tá? Gostaram? É isso. Então, as primeiras duas funções orgânicas que nós vimos são as duas mais principais, tá, pessoal? As duas principais nitrogenadas, amina e amida.
Vamos voltar com outras já já.